Essa questão caiu na Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2022. Patrícia é uma mulher de 32 anos que vem para atendimento no centro de saúde acompanhada por seu parceiro Gilberto. Os dois entram no consultório do residente do primeiro ano de Medicina de Família e Comunidade e então Patrícia relata: Doutor, estou muito preocupado. Há algumas horas eu estava assistindo televisão com Gilberto quando comecei a sentir uma bola aqui no estômago que subiu para a minha garganta, junto com vontade de vomitar e muito frio. Aí eu apaguei e não me lembro do que aconteceu. Só sei que quando voltei, meu corpo estava todo dolorido e minha calça com urina. Isso nunca me aconteceu antes. Na minha família, quando minha irmã era criança, minha mãe conta que ela teve febrão e começou a se debater toda e fazer xixi na calça. Lembrei disso e até fui medir se estava com febre. Mas a temperatura deu 36,4. Estou com muito medo de ser coisa ruim na cabeça. Ao questionar Gilberto, presenciou todo o ocorrido. Ele descreve que a cabeça de Patrícia virou para a direita, os olhos ficaram fixos para o alto, os braços e pernas começaram a fazer movimentos fortes e rápidos. Relata que a crise durou cerca de 2 minutos, mas que demorou aproximadamente 1 hora para Patrícia voltar ao normal e deixar de ficar confusa. Ao revisar o histórico médico de Patrícia, você percebe que ela usa sertralina 100 mg ao dia há 8 meses devido à ansiedade. Não faz uso de outros medicamentos, nem tem outras comorbidades conhecidas. Ao exame físico, apresenta temperatura de 36,8, humor eutímico, língua com sinais de mastigação, exame neurológico e cardiovascular sem alterações. Diante dos dados da história e exame físico, a principal hipótese diagnóstica é: vamos para as alternativas. A. Crise convulsiva reforçado pelo histórico familiar e pela perda esfincteriana durante a crise. B. Crise convulsiva reforçado pela língua mordida e lateralização da cabeça durante a crise. C. Crise psicogênica reforçado pelo sentimento crescente do estômago para a garganta e uso de medicamentos para ansiedade. D. Crise psicogênica reforçado pelo exame neurológico sem alterações e características da crise. Então, observe todos vocês que estamos diante de uma paciente dessa questão que teve um evento, teve uma crise convulsiva e ele quer saber se é de natureza psicogênica ou não psicogênica. Quando a crise convulsiva é de natureza não psicogênica, eu digo que é uma crise epiléptica. Lembrando que não é sinônimo crise epiléptica de epilepsia, né? Então, essas alternativas A e B, o ideal é, ele deveria ter escrito crise epiléptica, porque a crise psicogênica é uma etiologia de uma crise convulsiva. Então, isso é uma crítica construtiva às alternativas dessas questões. Mas vamos lá. O que nós temos são essas alternativas. Letra A e B, crise de origem não psicogênica. Letra C e D, crise de origem psicogênica. Lembrando que talvez o principal fator que vai diferenciar entre uma crise psicogênica e não psicogênica é o nível de consciência. É em relação à preservação do nível de consciência, no caso da crise psicogênica, e a não preservação do nível de consciência, no caso da crise epiléptica tônico-clônica generalizada, né? Então, quando eu vou olhar lá no enunciado da questão, não fica tão evidente a questão da perda ou não da consciência.
Mas observe que nós temos uma característica que chama bastante atenção, que é exatamente a característica que nos faz acreditar que é uma crise de origem, sim, epiléptica. Por quê? Porque eu tenho nessa característica um início focal, denotando apenas um único hemisfério cerebral envolvido, que é exatamente a lateralização da cabeça. Quando eu tenho uma paciente com lateralização da cabeça, com a língua mordida, e provavelmente essa mordida é uma mordida lateral da língua, significa que o início foi focal, significa que eu tenho apenas um hemisfério cerebral envolvido. Então, essas características de lateralização da cabeça, de mordida, provavelmente lateral da língua, nos faz acreditar que eu estou sim diante de uma paciente com a crise convulsiva do tipo epiléptica, que era a crise tônico-clônica generalizada. Portanto, embora essa questão não seja uma questão tão bem elaborada, eu vou indubitavelmente marcar na letra B de bola, crise convulsiva, reforçado pela língua mordida e lateralização da cabeça durante a crise. Portanto, o aprendizado dessa questão é: crise convulsiva preserva o nível de consciência? Sim, preserva, é uma crise psicogênica. Crise convulsiva preserva o nível de consciência? Não, não preserva. Então é uma crise epiléptica, é uma crise epiléptica tônico-clônico generalizada. E aí essa crise epiléptica eu posso ter sinais de início focal, que é, por exemplo, exatamente como nessa questão, a lateralização da cabeça, a mastigação lateral da língua, mostrando que tem um único hemisfério cerebral envolvido, um tipo focal de crise epiléptica. Esse é o aprendizado dessa questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada.